Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. 15 graus, essa é a temperatura nesse momento em Votuporanga. O dia já amanheceu frio, né? E pode ficar ainda mais frio. Entre 8 e 9 da noite, os termômetros devem ficar em torno dos 13 graus. Amanhã o tempo continua assim. Seja bem-vindo ao TVU Jornal. Vamos aos destaques desta sexta-feira. 172 bolsas de sangue. Esse foi o total doado pela população de Votuporanga no primeiro mês de funcionamento da unidade de coleta de sangue. Lojistas de Votuporanga esperam que as vendas aumentem em 10%. É o Dia dos Namorados, aquecendo o comércio. E como o dinheiro tá pouco, o jeito foi mudar os hábitos quando o assunto é alimentação fora do lar. Vamos mostrar que muita gente continua comendo fora de casa, só que adotando algumas estratégias. Dois adolescentes foram presos pela Polícia Militar de Votuporanga ontem por roubo a idosas. A prisão ocorreu durante o atendimento de uma ocorrência de roubo no Jardim Morini. No local, a vítima de 71 anos e testemunhas contaram aos policiais detalhes do roubo e as características dos ladrões. Durante o patrulhamento, os adolescentes foram abordados no Jardim Canaã. Com eles foram localizados os pertences das duas vítimas. Os adolescentes foram encaminhados para a cadeia pública de Guarani do Oeste, onde vão permanecer à disposição da Justiça. E as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, do segundo semestre, terminam agora à noite. Estão sendo oferecidas mais de 147 mil bolsas em 1.076 instituições privadas de educação superior. Inaê Rodrigues. Olá, Wender. O prazo foi aberto na última terça-feira e os estudantes podem selecionar até duas opções de curso. O ProUni é voltado para estudantes da rede pública ou bolsistas integrais de escolas particulares. Também podem ser inclusas pessoas com deficiência e professores da educação básica em escolas públicas que compõem o quadro de pessoa permanente da instituição. Podem concorrer às bolsas do ProUni estudantes brasileiros que ainda não tenham diploma de curso superior e que tenham realizado o Enem de 2016, obtendo o mínimo de 450 pontos na média de notas do exame e que não tenham zerado a redação. Eu volto com você, Wender. Obrigado, Naê. Os candidatos que desejam bolsas integrais devem ter renda familiar bruta mensal por pessoa de no máximo um salário mínimo e meio. No caso da bolsa parcial, a renda familiar por pessoa aí não pode ser maior que 3 salários mínimos. E em Rio Preto, a Polícia Civil investiga quem pode ter matado um homem de 56 anos. Ele foi encontrado em casa com as mãos e os pés amarrados na zona norte da cidade. Vamos conferir essa história com Angélica Lima no Região em um Minuto. Boa noite, Angélica. Boa noite, Wender. Boa noite a todos. Segundo a polícia, o homem também foi esfaqueado. De acordo com a família, o homem havia recebido dinheiro da aposentadoria nesta semana. Além do dinheiro que não foi encontrado, sumiram alguns objetos de dentro de sua casa, que fica na rua Padre Salesianos. Alguns parentes da vítima disseram à polícia que o aposentado era usuário de drogas e morava sozinho há 2 meses desde que a mãe dele havia morrido. O caso já está sendo investigado pela DIG. Um mecânico acionou a polícia depois de encontrar vários tabletes de droga escondidos em um carro que ele desmontava ontem em Araçatuba. Segundo a polícia, ele comprou o veículo em um leilão em Presidente Prudente e quando foi desmontar, encontrou um compartimento falso no para-choque dianteiro, onde estava escondida a droga. Toda a droga foi recolhida pelos policiais e o caso será investigado. Um estudante de 20 anos foi preso em flagrante, acusado de comprar e vender drogas pela internet, ontem no centro de Rio Preto. De acordo com a polícia, ele comercializava droga pelas redes sociais e foi abordado pelos policiais na casa dele, depois de denúncias de que ele praticava o crime. O jovem disse à polícia que vendia a droga para manter uma vida social de alto nível e conseguia participar de festas e baladas caras. O computador que estava na casa dele também foi apreendido para a investigação. Essas são as notícias da nossa região. Uma boa noite e um ótimo final de semana. Até segunda, Angélica. E Fernandópolis conquistou a liderança no ranking Selo Município Verde e Azul com 73,11 pontos. O programa, que existe desde 2007,
foi criado para medir, apoiar e descentralizar a agenda ambiental nos municípios, bem como estimular as prefeituras a executarem políticas públicas em favor do desenvolvimento sustentável. E foi promovida aqui em Votuporanga hoje de manhã a segunda edição do seminário LGBT. Durante toda a manhã foram discutidos diversos temas com o prefeito da cidade de Lins, Edgar de Souza, que foi o primeiro prefeito do Brasil a assumir publicamente a homossexualidade, e com Marcos Antônio Fernandes, que é presidente nacional da Diversidade Tucana. O evento teve como público-alvo assistentes sociais, trabalhadores da área da saúde, além da comunidade LGBT e população em geral. O prefeito de Lins, Edgar de Souza, foi o primeiro prefeito assumidamente homossexual do Brasil. Ele foi um dos palestrantes. Avançou bastante, né? Eu falo que eu sou produto, eu sou fruto dos avanços que a sociedade teve nesse sentido, de um olhar de mais clareza, de menos ignorância, mais respeito, né? Você não podia nem imaginar 20, 30 anos atrás, que é quase nada atrás, que uma pessoa assumidamente gay se tornasse prefeito de uma cidade do interior do estado de São Paulo, que nós sabemos bem como que é o interior do estado de São Paulo, do ponto de vista que é conservador em vários aspectos. E a gente conseguiu avançar disso. Agora, tem toda uma grande caminhada ainda a ser traçada. Nós temos muitos avanços conquistados através do Poder Judiciário. Ainda nos falta muitos marcos legais, legislação de proteção às questões dos direitos LGBTs. O presidente nacional da diversidade do PSDB, Marcos Fernandes, também foi um dos convidados. A lei, a cada dia mais, protege a diversidade, protege que as pessoas possam ser livres para assumir aquilo, a sua condição. Um debate aqui em Votuporanga é um exemplo para o estado de São Paulo, um exemplo para outras cidades. Está de parabéns quem organizou o evento. Votuporanga é uma das cidades brasileiras que acolhe de forma humanizada a população LGBT. Para isso, a cidade conta com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e também com o programa Votuporanga em Ação 2, que oferece trabalho para as pessoas com vulnerabilidade social. Nós temos a Secretaria de Direitos Humanos, que dá total suporte ao público LGBT, principalmente em todas as ações que são desenvolvidas com o público LGBT, a Secretaria está à disposição. Vejo que a cidade de Votuporanga contempla o público LGBT com várias políticas públicas voltadas às ações positivas para melhor qualidade de vida a todos. Para o secretário de Direitos Humanos, o seminário pretende despertar na sociedade a necessidade de acolhimento dessas pessoas. A nossa intenção é trazer com este seminário políticas de benefícios contra o preconceito, contra a discriminação. Realmente é um seminário muito de suma importância para o município. Para o público LGBT, ainda há muito preconceito e o seminário tem um papel fundamental nessa luta. Eu acho muito bom que pelo menos assim mostra nossos direitos, já ajuda contra a homofobia, que a gente sofre bastante. E eu acho que isso é muito bom para a comunidade, pelo menos a comunidade já se conscientiza já. Muito importante, viu? Para a gente da classe LGBT, para a sociedade ver que a gente não é aquelas coisas do que a gente pensam, né? E a inclusão da gente no mercado de trabalho também é muito bom. O prefeito de Votuporanga, João Dado, e o deputado estadual Carlos Pignatari participaram da abertura do evento e falaram sobre a luta da população LGBT. Somos todos iguais, cada qual com a sua realidade, com a sua existência, mas é importante dizer, o Estado não pode fazer diferenciação de ninguém e deve proteger e deve atender a todos os segmentos de uma forma igualitária. Nós precisamos respeitar a todos da maneira que eles são. Então eu acho que é uma discussão muito maior do que está se fazendo hoje. E a Prefeitura de Votuporanga, a Secretaria de Direitos Humanos, vem pelo menos discutindo o assunto e trazendo soluções para a nossa sociedade. Eu acho que é isso que a Assembleia faz, é isso que a Prefeitura faz e isso que a Câmara de Vereadores de Votuporanga estão fazendo. No próximo bloco, o TV Jornal apresenta um balanço do primeiro mês de funcionamento da coleta de sangue daqui de Votuporanga. E ainda tem a previsão do tempo, vem mais frio por aí. Estamos de volta com o TV Jornal e com um balanço do primeiro mês de funcionamento da unidade de coleta de sangue de Votuporanga. Em pouco mais de 30 dias, 225 atendimentos foram realizados.
totalizando na coleta de 172 bolsas de sangue e o cadastramento de 82 amostras no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. As doações podem ser feitas às terças e quintas-feiras, das 8 da manhã às 11 horas, e no primeiro sábado do mês, também das 8 às 11 da manhã. Pessoas entre 18 e 69 anos podem doar sangue. Além disso, é necessário pesar acima de 50 quilos e estar bem de saúde. Mulheres podem fazer até 3 doações ao ano e os homens 4. Os agendamentos aí para doar sangue devem ser feitos pelo telefone 3426-7530. A unidade fica em anexo ao mini hospital do Pozo Bom. E o tempo mudou hoje, hein? Quem saiu de casa sem blusa precisou dar um jeito de se agasalhar. E tudo isso faz parte da alteração já anunciada essa semana aqui no TV Jornal. Para esse fim de semana, tem mais previsão de frio. Olá, boa noite. As baixas temperaturas predominam aqui no estado. Em São Paulo, o sábado deve ser de sol o dia todo, sem nuvens no céu. À noite o tempo fica aberto, ainda sem nuvens. Já no domingo, o tempo ensolarado, com possibilidade de nevoeiro ao amanhecer. Os termômetros devem registrar mínima de 7 e máxima de 21 graus nos 2 dias. Em Rio Preto, tanto no sábado quanto no domingo, os dias devem ser de sol o dia todo, sem nuvens no céu. E as noites de tempo aberto, também sem nuvens. Os termômetros devem registrar mínima de 7 e máxima de 23 graus nos 2 dias. Aqui em Votuporanga, a previsão é de que os 2 dias sejam de sol, sem nuvens, e se preparem porque deve fazer frio por aqui. A mínima prevista é de 6 e a máxima pode chegar a 21 graus. Uma ótima noite a todos, um excelente final de semana e até mais. Isso porque o inverno chega só no dia 21 de junho, hein? E a partir de hoje, a população tem acesso mais fácil aos serviços da Associação Comercial daqui de Votuporanga. Se você precisar de fazer uma consulta do seu CPF, por exemplo, não vai mais ter que passar pela catraca do prédio ou usar o elevador. O ponto de atendimento da ACV funciona a partir da próxima segunda-feira no térreo do prédio, localizado no cruzamento da rua Mato Grosso com a Pernambuco. A inauguração contou com presenças de várias lideranças políticas, de associações e comunidade em geral. Com o projeto assinado pela arquiteta Andréa Penha Vasconcelos, que executou o trabalho sem nenhum custo para a associação, o novo ponto de atendimento conta com um espaço mais moderno e atende às atuais necessidades da entidade. Sem a necessidade de passar por catracas e utilizar o elevador, a população terá mais fácil acesso aos vários serviços oferecidos para associados e também consumidores, como a consulta ao cadastro de proteção ao crédito. A ideia de trazer o atendimento da associação aqui para o térreo é para facilitar. Nós temos aí um edifício que tem toda uma burocracia no que diz respeito à entrada com relação à segurança. Então aqui embaixo, no térreo, os nossos associados, bem como a população em geral, poderão ter um acesso facilitado ao serviço que a ACV presta para a comunidade. O novo espaço de atendimento leva o nome do empresário e ex-presidente da ACV, Halim Ibrahim Haddad. E o Dia dos Namorados deve movimentar o comércio de toda a região, uma esperança a mais para os lojistas, né? Aqui em Votuporanga, como é o segundo sábado do mês, as lojas vão ficar abertas das 9 da manhã às 6 da tarde. A expectativa da Associação Comercial de Votuporanga é que as vendas aumentem 10% na comparação com o mesmo período do ano passado. Vários segmentos são beneficiados com a data, como de presentes e floriculturas. Neste sábado, também será promovido o 6º sorteio da campanha Amor em Dobro da ACV. A campanha segue até segunda-feira. Amanhã serão sorteados 2 vales restaurante, 2 vales beleza e 2 cestas de chocolate. O sorteio é às 10 horas da manhã, na Concha Acústica. Boa sorte para você, viu? E você, tem levado marmita para almoçar no trabalho ou almoça em restaurante? Os brasileiros têm buscado alternativas para alimentação fora do lar, o que provocou queda no setor no ano passado. A seguir vamos falar disso e também do julgamento da chapa Dilma Temer. E hoje foi mais um dia de sessão no Supremo Tribunal Eleitoral, um dia decisivo. Pela tarde, os ministros começaram a votação do processo que pede a cassação da chapa Dilma Temer. A corte decide sobre o uso de depoimentos da Odebrecht e do casal de marqueteiros João Santana e Mônica Moura no processo.
Em cada um de seus votos, os ministros também posicionam pela condenação ou absolvição da chapa vitoriosa em 2014, acusada pelo PSDB de ter cometido abuso de poder político e econômico na campanha, o que teria provocado um desequilíbrio no pleito. Os 3 primeiros a votar foram o ministro relator Herman Benjamin, que foi a favor da condenação. Napoleão Nunes Maia Filho e Admar Gonzaga foram contra. Em caso de empate, quem decide é Gilmar Mendes, presidente do TSE, e o último ministro a votar. E em todo o país, o número de consumidores inadimplentes teve crescimento de 1,31% em maio, na comparação com abril, de acordo com o levantamento do SPC Brasil. Em relação a maio do ano passado, houve queda de 0,50%. Essa é a terceira redução consecutiva nessa comparação anual. E o dinheiro mais curto, por conta da crise econômica, tem feito muita gente mudar alguns hábitos quando o assunto é alimentação fora do lar. Só no ano passado, a queda no faturamento foi de 4%. A expectativa, claro, dos empresários do ramo é que esse ano o cenário seja bem melhor. Este restaurante de São Paulo capricha na hora do almoço. Tudo para receber bem quem precisa comer fora. A gente está na rua trabalhando o tempo todo, você está numa reunião ou fazendo uma produção. Pelo menos 3, 4 dias por semana a gente come fora. Mais de 700 pessoas almoçam aqui todos os dias. O gerente conta que houve um período de menor movimento, mas agora o público está voltando. Esse ano melhorou bastante, deu uma subida legal, o pessoal que não vinha antes está começando a vir agora. O que aconteceu neste restaurante foi percebido em muitos outros. Com o desemprego e a inflação em alta, muita gente deixou de comer fora e o faturamento desses locais diminuiu. Mas agora a situação já está mudando e o público volta a encher o prato. De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o número de empresas que tiveram um aumento no faturamento subiu de 25% no primeiro trimestre do ano passado para quase 35% no mesmo período deste ano. Nos 3 primeiros meses de 2016, a queda no faturamento desse segmento foi de quase 4%. Neste ano, a queda continua, mas mais fraca, menos de 2%. Comer fora de casa está cada vez mais incorporado ao hábito do brasileiro. O que o brasileiro está fazendo é adequando esse hábito à atual situação econômica que ele está vivendo. Então está revendo seu ticket, está revendo seu hábito alimentar, mas continua comendo fora de casa e a tendência é que coma mais e mais. Com crise ou sem crise, muita gente tem que comer fora de casa. E quando o preço é bom, ajuda bastante. Tem lugar que aquela facada você já fica, devia ter trazido uma marmita, mas tem lugar que você abriu, por exemplo, um prato desse aqui, que serve 2 pessoas, dividindo, fica num preço acessível e tem como se a gente comer fora. E ainda falando de economia, a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, mais que dobrou de abril para maio, ao passar de 0,14% para 0,31% de um mês para o outro, alta aí de 0,17 pontos percentual. No entanto, é a menor taxa para os meses de maio, desde maio de 2007. E a gente fica por aqui. Na sequência tem Empreender Tecnologias. Todos nós aqui do TV Jornal desejamos para você um excelente fim de semana. Na segunda-feira a gente volta às 7 da noite. Até lá!